o nosso culto já vai começar, mas antes, gostaria de convidá-lo a nos seguir através das redes sociais, para que você fique por dentro de todas as novidades e não perca nenhum de nossos conteúdos. No YouTube, Facebook e Instagram, estamos como Splash. E aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e compartilhar o vídeo. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo e vamos entrar em contato com você. Vai ser um prazer conhecê-lo e tenham todos um excelente culto. Bom dia, vamos louvar ao nosso Deus. 1, 2, 3, 4. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz que a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, essa verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Quando olho para trás, eu vejo tudo que passou, das feridas do pecado, o teu sangue me livrou, fez-me nova criatura, pois me espelho no Senhor, que Deus cuida com a ternura de teus braços protetor. Senhor, estou aqui, ó Pai amado, eu quero te adorar. A minha vida eu entrego pra servir. Senhor, eu estou aqui. Teu Espírito é tão forte, traz coragem e fervor, pois Jesus venceu a morte, enfrentando tanta dor. Teu amor é minha cura, nele eu posso descansar. Dessa vida insegura, o Senhor é meu lugar. Senhor, estou aqui, ó Pai amado, eu quero te adorar. A minha vida eu entrego pra servir. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Bom dia, irmãos. Esse é o momento da nossa ceia. Eu me chamo Anthony, faço parte do grupo dos universitários. E nesse momento da ceia, eu queria compartilhar com vocês uma escritura que fica lá em Lucas 22. Vamos ler do 17 ao 20, que diz assim: Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tome isso e partilhe um com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui nós vemos Jesus com seus discípulos, né? E aqui seria a sua última ceia, junto com seus discípulos. E aqui Jesus ensina aos seus discípulos o momento da ceia, né? Onde ele diz que o pão representa o seu corpo e o cálice, onde seria representado uma nova aliança que seria feita em seu sangue derramado por nós, né? E Jesus estava aqui, ele sabia que já iria ser traído, ele já sabia de tudo que iria acontecer, mas ele não queria que os seus discípulos esquecessem dele, né? Onde ele ensina que o pão é representado por seu corpo e o suco de uva ou vinho, né, é representado como o seu sangue derramado em sacrifício de nós. E nessa meditação, onde nós vamos agora comer do pão e beber do suco de uva, que possamos lembrar de Cristo, lembrar desse sacrifício e dessa aliança que ele fez por nós, né? Porque Cristo morreu em nosso favor. E pensando nisso, eu queria orar com vocês. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça. Muito obrigado, Deus, por Cristo ter morrido na cruz para poder me salvar, para poder salvar os meus irmãos e também as outras pessoas, Pai, onde ele deixou aqui, junto com seus discípulos, a representação do seu corpo através do pão e também do cálice, onde foi derramado seu sangue por nós, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse sacrifício e por esse amor tão incrível, Pai, onde hoje nós temos vida. Te agradeço por Cristo e em nome dele que eu oro grato. Amém. Eu sempre louvarei ao Deus eterno, todos os momentos do seu louvor. Nos meus lábios estará, com orgulho falarei das coisas que Ele tem feito
essa é minha esposa Cristiane. Esse é o momento das ofertas. Gostaríamos de compartilhar uma escritura com vocês. A escritura fica em Gênesis 4, de 1 a 5, e fala assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Bom, irmãos, tem uma história aqui de dois homens, Caim e Abel. Ambos eram irmãos e um deu a oferta a Deus e Deus aceitou e o outro não. Por quê? O que aconteceu? O que Deus quer nos ensinar com essa escritura? Qual é a sua intenção? Abel era pastor, então Abel tinha rebanhos. Abel ele deu a sua primeira cria, a oferta para o Senhor, e o Senhor aceitou essa oferta e Caim teve fé que Deus ia prover para ele. Não se sabe, mas poderia não ter mais crias, mas mesmo assim ele teve fé que Deus ia prover o seu sustento. Então, seu irmão Caim, ele apresentou a oferta a Deus, a sua colheita, como ele era agricultor. Contudo, o que está entendendo a escritura é que ele não deu a sua primeira colheita para Deus e Deus a rejeitou. Por quê? Caim, ele colocou Deus em segundo plano. Dá para entender que ele quis prover sua própria subsistência com suas reservas, etc., para depois apresentar a oferta a Deus. Então é importante refletir isso, que Deus ele deu seu primeiro e único filho, para que possamos ter vida eterna, para que possamos colocar ele em primeiro lugar. Deus não mediu esforços, ele deu seu primeiro e único filho, que é Jesus Cristo, para nós. E trazendo isso para a oferta, nós temos que dar nossas ofertas com o nosso primeiro proveito, e não pelo aquilo que sobra. Então nós temos que dar prioridade e ter fé que Deus vai prover nosso sustento no futuro. Com esse coração que devemos ofertar, irmãos. Vamos orar. Deus querido Pai Santo, queremos tanto permanecer na sua presença, Deus, e nesse momento orar ao Senhor e agradecer, Pai, por nossas vidas, agradecer ao Senhor pela saúde, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Deus. Pai, é tão especial poder participar desse momento, Deus, e refletir, Pai, sobre o que o Senhor fez por nós, e que possamos, Deus, ter o coração de ofertar ao Senhor com nossos primeiros proventos, Pai. Que possamos tentar retribuir de alguma maneira, Pai, tudo que o Senhor fez, o amor que o Senhor teve por nós ao entregar seu Filho, Pai, na cruz, para que tivéssemos, Pai, essa dedicação e devoção, Pai, para colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por esse dia, que o Senhor abençoe e, por favor, nos proteja. Obrigada por Cristo, em nome dele que oramos. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as
quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Bom dia, é uma enorme alegria poder nessa manhã nos reunir diante do que vamos ouvir hoje, a palavra de Deus, com nossas famílias e nossos lares. É um prazer enorme poder anunciar a boa notícia de Cristo. Eu me chamo Denis, e para muitos que estão talvez assistindo pela primeira vez, nós somos a Igreja de Cristo Internacional em São Paulo, onde temos um propósito de anunciar as boas notícias de Cristo e poder expressar o amor que Deus tem pela humanidade e espalhar as suas boas novas, para que todos conheçam e tenham o privilégio de se relacionar com Ele. E eu tenho o privilégio de poder hoje compartilhar algo que eu preparei para poder expressar na minha vida. E o que eu gostaria de dizer é sobre a atitude que transforma. E nós sabemos que na vida, a qual eu e você vivemos nesse planeta, é muito necessário, e é sempre necessário tomarmos decisões, e podemos fazer coisas que vão promover atitudes, que vão trazer boas mudanças para as nossas vidas. E eu gostaria de iniciar falando de uma história, a qual eu passei alguns anos atrás. Eu já sou eletricista há quase 30 anos da minha vida, e durante um tempo, eu precisei, então, tomar uma decisão. Eu estava planejando de poder sair da vida de autônomo, então eu queria voltar a trabalhar CLT. Mas a maneira qual eu conduzia a minha vida nessa experiência profissional, o mercado estava muito desfavorável. Então eu precisei fazer algo que exigiu muito de mim, que exigiu uma atitude que ia transformar o meu futuro. Eu precisei, depois de 15 anos, voltar a estudar. Então eu decidi, em 2004, fazer um Senai. E foi incrível, porque eu aprendi coisas novas que me deram muita oportunidade. E é tão fácil nos acostumarmos com a rotina da vida, porque quando eu cheguei em um dos empregos para poder pedir nessa nova fase como CLT, eu falei do meu histórico de 15 anos como profissional. Eu falei de que eu já até tive uma empresa de elétrica. E todo o meu currículo realmente se encaixava com o perfil da necessidade da empresa. Mas ela falou, precisa de algo para podermos finalizar. E ela falou, precisamos de um diploma, da sua formação técnica. Eu falei, mas não é necessário, eu já sou profissional, eu tenho provas aqui concretas que eu sou profissional. Mas essa atitude exigiu de mim uma decisão de voltar a estudar, como eu falei. Então eu fiz isso. Eu procurei uma escola, um Senai, só que eu fui sem nenhum preparo. Eu falei, eu já sei, eu já sou eletricista há tantos anos, é fácil, é só ir lá e fazer a prova. Estava concorrendo a uma bolsa, então foi o que eu fiz. O que aconteceu? Não me dei bem. Eu precisei voltar atrás, buscar ajuda, buscar os livros, precisei buscar aprender. E aí sim, na segunda vez, eu voltando lá, eu consegui então ter essa oportunidade e passei na prova e ganhei essa bolsa. E me formei então na área elétrica. Nós sabemos que na vida é exatamente
nossas atitudes trazem muitas consequências. Em 1995, eu também fui convidado para estudar a Bíblia. E diante da palavra de Deus, eu tomei uma atitude. E eu gostaria de ler uma escritura que vai declarar aqui qual foi essa decisão que eu tomei. Uma escritura bíblica em Filipenses capítulo 2, no versículo 9, diz assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então foi essa minha decisão, foi essa atitude que eu tomei. Eu decidi que a partir daquele momento, dia 25 de maio de 1995, Jesus Cristo seria então o Senhor da minha vida. E a partir dessa decisão, minha vida começou então a mudar. Cristo me aceitou, Cristo perdoou meus pecados e transformou os meus valores e a minha vida. Então eu reconheci o quanto Deus me ama. Comecei a aprender sobre o quanto eu sou valioso para Deus, quanto eu sou um ser especial que Deus criou com tanto amor. E através da sua palavra, eu tive esse privilégio. E olha que fantástico essa declaração que Deus faz no livro de Isaías, para expressar para nós o seu imenso amor. E ele diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá, em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Sabe, Deus declara o quanto Ele me ama e o quanto Ele ama essa humanidade. E diante disso eu comecei então a conhecer mais esse Deus. Comecei a me aprofundar no que a Bíblia ensina sobre esse Deus cheio de amor. Um Deus, como Ele declara aqui, disposto a fazer qualquer coisa, a sacrificar qualquer coisa, a ter atitude de demonstrar esse imenso amor por mim e por cada um de nós. Como você se sente ao ouvir isso? O que vem na sua lembrança quando você pensa, uau, Deus me ama? Eu fiquei muito seguro. Eu comecei uma nova fase na minha vida. Eu tinha apenas 22 anos de idade quando isso aconteceu. Então, eu comecei a obedecer, a ter um relacionamento com esse Deus. Comecei a aprender a amar o próximo. Comecei a me importar com as pessoas. Comecei a querer conhecer mais a maneira como poderia espalhar ainda mais esse amor para outras pessoas. O que nos faz hoje nos sentir amados? Quando alguém tem uma expressão de carinho, de sacrifício, de dedicação por nós, nós nos sentimos amados. E eu quero que possamos agora ver esse vídeo, onde demonstra esse amor desse pai por esse filho, tão expresso em carinho e sacrifício e dedicação. Podemos assistir. Put it right to Daddy's head. Over the sink. Go ahead. See? Just like this, you know why? Because just catch it. It doesn't matter. What do you say about that? All right, go. Go, Cube. Whoop. Go, Daddy, Daddy.
good. Because my head doesn't see sun like your head sees sun. So Yeah, your head is beautiful. Your head has a beautiful and color. my head is white as a piece of paper. Dad, Isn't that can funny? you do the back? Sure, dude. Can I do a heart shape? Yes, you can. Try your best. His ankle. Make sure he's safe. Get him up. See if he can stand. You guys fixed him. You fixed him. Hey, is that Jaden? Are you Jaden? Man, it's good to see you, buddy. How are you? That's so cool, man. How are you? Good? Having a good birthday? And there you have it. O que te faz sentir assim? Você se sente hoje amado por Deus? Você sente que Deus quer cuidar de você, de cada detalhe da sua vida, quer participar do seu sonho, quer participar da sua história, quer carregar você no seu braço forte quando os dias difíceis chegarem, quer te ensinar os bons valores, como construir sua própria vida, como ser um bom filho, uma boa filha, como construir uma família, como ter um bom casamento, como educar com amor nossos filhos. Você sente esse amor? Sabe, nós muitas vezes lembramos da figura paterna. Até o Marcelo, na sequência de aulas, ele falou muito sobre o quanto nós precisamos conhecer como Deus é bondoso e amoroso. E eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu era bem criança, eu devia ter em média uns 10 anos. E eu tinha um sonho, naquela época, todo o colégio faziam aquelas excursões bem maravilhosas com todas as crianças para irem ao Play Center. Mas era muito difícil a condição financeira da minha família naquela época. E eu lembro pedindo para o meu pai estava construindo a casa, fazendo toda a estrutura familiar, trabalhando no trabalho dele fora de casa, chegando em casa, trabalhando em casa para poder edificar a casa. E ele falou que ia tentar dar um jeito de conseguir aquele valor para comprar o ingresso para mim. Mas sabe, eu vi o esforço dele, eu vi a dedicação, eu vi o desejo dele de me servir. E marcou minha vida. Eu senti muito, muito amado pelo meu pai. E a Bíblia fala em Romanos 12:2, que os planos que Deus tem para nós, Ele tem um desejo, que a vontade de Deus para nós é algo bom, é algo que é agradável, é algo que é perfeito. Tudo que está fora disso não é a vontade de Deus para nós. Mas muitas vezes nós não entendemos porque ouvimos falar, ou até temos essa convicção, mas se Deus é soberano, por que Ele permite isso? E muitas vezes não entendemos que no livre-arbítrio eu tenho as sementes para poder plantar. E antes de eu poder plantar, eu tenho uma decisão de olhar para o que eu vou plantar e ver se é isso mesmo que eu quero plantar. Mas depois de eu ter cultivado a terra e ter plantado, não há mais como saber o que eu quero escolher. Porque vai nascer exatamente aquilo que eu plantei. E muitas vezes somos assim em nossas ações. Nós não calculamos antes, nós não levamos a sério, nós não pensamos com carinho, nós não planejamos. E vamos vivendo a esmo, deixando a vida te levar. E quando colhemos as consequências, muitas vezes a tendência do nosso coração humano é querer achar alguém para culparmos. Mas como eu falei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso Ele tem sonhos para nós. Deus, Ele tem expectativas para nós. E é tão fantástico esse Deus maravilhoso que criou o universo e a cada ser humano, que Ele prometeu, logo no início, lá em Gênesis 2, quando Ele viu toda a criação, cada coisa que Ele fazia, Ele falava, e viu que ficou muito bom.
E quando ele faz o homem, ele percebe que faltava algo para o homem. E ele fala que ele ia construir então agora uma nova vida, da sua própria costela, a mulher, para que pudesse corresponder e auxiliar a ele. E o que ele faz com isso? Alguém que o correspondesse e o auxiliasse. E esse foi o desenho de Deus sobre o casamento. Então, eu, agora como sou filho de Deus, eu comecei então a sonhar com a minha vida nesse período. De nova pessoa que eu me tornei. E eu comecei então a sonhar com um casamento. De poder viver então esse plano de Deus na minha vida. E foi fantástico poder preparar cada detalhe, a atitude de assumir responsabilidade. Já fazia 8 anos que eu era um cristão como solteiro. E eu comecei então a tomar decisões. E foi incrível. No ano de 2000, eu pedi a minha esposa, Regina Lick, em casamento, para ela poder começar a trilhar uma nova fase comigo. E começamos então a sonhar com o nosso preparativo para essa nova fase. E foi fantástico. E talvez você fale, o casamento é tão normal. Mas olha essa foto, quem era eu naquela época, para você entender o homem primata que eu era e o tamanho da misericórdia de Deus de permitir que a Regina me escolhesse. Dê uma olhada e você vai tirar suas próprias convicções. Deus é bom. E logo em seguida, depois da maturidade de nos casarmos, começamos então a sonhar de aumentar a família. Começamos a orar para Deus nos abençoar com um filho ou uma filha. Não sabíamos o que iria acontecer. E foi fantástico. Deus nos permitiu, no ano de 2005, que a Carol viesse a essa vida, nascesse, se tornasse nossa filha e fizesse parte então da nossa família. E às vezes ficamos imaginando por que Deus, Ele permite tantas bênçãos nas vidas de algumas pessoas, na vida de algumas pessoas, e em outras vidas há tantos desafios e tantos sofrimentos. E às vezes começamos então a olhar para Deus de uma maneira equivocada, achando que Deus, Ele não está interessado em nós, apenas na nossa subserviência ou nosso sacrifício. Ele apenas quer que nós tenhamos uma submissão de uma maneira involuntária, como se não tivéssemos uma outra opção. Não há para onde ir, você precisa me obedecer. Não dá para você viver sem mim. E parece que é uma imposição muitas vezes. Mas é tão estranho quando nós não conhecemos o coração de Deus. Eu estou estudando um livro que chama Deus Me Ama. E eu tenho aprendido coisas tão profundas do coração de Deus que tem me enchido de gratidão e amor. E ele dá um exemplo que me impressionou muito. Nessa ideia de que se eu não seguir Deus, eu vou para o inferno. Se eu não seguir Deus, serei amaldiçoado. Se eu não seguir Deus, minha vida será horrível. E ele fala que parece uma imposição, então, que você e eu não temos opção de amar ou não amar a Deus, aceitar ou não aceitar esse amor de Deus. E ele dá um exemplo tão interessante, falando sobre de alguém chegando até nós, expressando que Deus quer ser nosso amigo. Então imagina uma pessoa querendo ser um amigo seu mais próximo. E ele chega para você e fala, olha, eu estou muito animado para ser seu amigo. E eu quero demais conhecer mais você, passarmos bons tempos juntos, construímos uma ótima vida de amizade. E você, na primeira oportunidade, ouvindo isso, fica feliz de ver o interesse da pessoa. Só que ele também coloca uma opção para você, uma imposição. Mas se você escolher não ser meu amigo, eu vou perseguir você. Aonde você for, eu irei atrás. Você precisa ser meu amigo. Opa, agora já não é mais uma opção involuntária. Já não é mais uma amizade incondicional. Já é uma obrigação. Então, quando nós começamos a servir esse Deus de amor e olhar para a história do que Deus faz, como se fosse uma obrigação sem outra opção, nós começamos a fazer as coisas mecanicamente. Não por paixão, não por gratidão, não por entender a graça, entender a misericórdia e o seu amor. Nós começamos a fazer as coisas porque temos medo de uma consequência. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu não ler minha Bíblia, Deus vai fazer eu sofrer. Se eu não for para a igreja, o que vai acontecer comigo? E paramos de conhecer um Deus de amor e começamos a criar um Deus cruel.
A atitude de obedecer a Deus transforma nossas vidas. E por isso a Bíblia é muito clara de que não há nenhum versículo que há essa imposição de uma obrigação pelo amor de Deus. Pelo contrário, Deus ele é tão bondoso que ele diz em Mateus capítulo 5 sobre isso. Olha que incrível que fala aqui no versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui Jesus declara e traz para nós um Deus que não tem nenhuma atitude de favoritismo. Você não consegue olhar para alguém que fez o mal e perceber sobre essa pessoa como se a vida dela, a partir de agora que ela pecou, existe uma nuvem negra de raios, de tempestade sobre a vida dele. Você não consegue ver uma marca de um sacrifício, porque aquela pessoa errou, então ela mereceu um castigo, e agora ela tem que ser marcada porque ela fez algo horrível. E às vezes nós achamos a vida tão injusta por isso, por causa dos nossos sentimentos, por causa dos nossos pensamentos. E olhamos para uma cena e falamos, aquela criança não merecia morrer daquele jeito. Ela não deveria passar por aquilo. Quem merecia morrer assim é aquela pessoa que está planejando um estupro, que está planejando uma violência, que está planejando um crime hediondo. Ela sim deveria sofrer, e não aquela senhorinha amorosa, não aquela mãe carinhosa, não aquele pai trabalhador. A vida é injusta muitas vezes. E nós trazemos para nós esses sentimentos e falamos que tudo é culpa de Deus, que tudo é esse Deus que faz e permite. E muitas vezes, tudo isso é porque, como eu falei, nosso coração, nós não conhecemos a Deus. E às vezes estamos magoados e feridos com todo esse histórico horrível. Mas quem decidiu fazer as maldades? Fomos cada um de nós de nosso livre-arbítrio. Foi cada um de nós que escolhemos deixar aqueles sentimentos. E nossa mente é a primeira porta, que vai começando através também dos nossos olhos. E deixamos aquilo entrar em nosso coração. E vamos criando os sentimentos. E vamos criando mágoa. E vamos criando mágoa, raiva, ódio, rancor, inimizades. E nosso coração vai se endurecendo. E eu me lembro, mesmo tendo esse pai tão amoroso como eu expressei, que sacrificou lá no Play Center para poder dar um dia de diversão para o seu filho. Depois de algumas situações que aconteceram, eu fiquei bastante magoado com ele. Eu não conseguia entender por que eles escolheram, ele e minha mãe, se divorciarem. Mas assim, eu queria de alguma maneira me aproximar do meu pai. Então eu fui trabalhar com ele nesse período que eu me tornei eletricista. E nós estávamos fazendo uma tubulação numa parede. E estava lá ajudando ele a calçar e fixar essa tubulação para ser fixada na parede. E era feito com alguns tijolos, essa amarração de firmamento na parede. E de repente, um desses tijolos, eu estava agachado ao solo, caiu sobre minha cabeça. E doeu bastante. Mas como eu estava tão ferido, tão magoado com meu pai, eu virei para ele e falei, pai, o Senhor jogou em mim. O Senhor fez isso de propósito. E ele, jamais, filho. Não, desculpa, caiu. Não foi. Mas não era a atitude dele que estava errada. Era o meu coração que estava errado. Eu já julguei, eu já condenei, já acusei, já briguei com ele e fiquei super furioso. Mas tudo isso já estava dentro de mim. Sabe, a psicologia fala que o que fere o outro
não é porque a questão da pessoa ter feito algo, é que ela já estava ferida. Eu não pensei nem em ouvir o meu pai, em perguntar para ele se realmente aquilo que ele estava fazendo, ou o que aconteceu, foi de propósito. Eu já julguei, porque era o que eu estava sentindo. Meu pai não me ama. Meu pai não gosta de mim. Olha o que ele fez comigo. E comecei a deixar na minha mente e os meus pensamentos crescerem nessa questão negativa. E às vezes somos assim. E quando eu estudei a Bíblia, eu comecei a entender que muitas das coisas eram consequências das minhas ações e dos meus pecados. E há uma escritura em Atos, capítulo 26, que traz exatamente a direção que eu tive que tomar quando eu estudei a Bíblia. E diz assim, Atos capítulo 26, versículo 20. Paulo estava encorajando aqui a igreja a tomar algumas decisões, e ele fala exatamente isso. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. E sabe dessa minha atitude, de tantas vezes que eu errei com meu pai? Quando eu comecei a estudar na Bíblia, eu comecei a perceber que meu coração estava errado. E eu precisei, depois de um momento, ir lá e pedir perdão para ele. Expressar meu coração. Expressar porque eu não entendia muitas coisas que tinham acontecido. Mas é interessante quando nós praticamos isso. Como a Bíblia fala, eu precisei me arrepender. Independente do que ele fez, eu precisava voltar para Deus. Independente do que aconteceu, eu precisava mudar a minha vida. E nós precisamos fazer sempre isso. Isso é uma necessidade de todos nós. Fazer coisas que mostram que de fato nós estamos arrependidos. E a vida foi me trazendo realmente esse caráter emocional e inseguro por tantos sentimentos que eu fui guardando na minha vida. Eu me lembro que, mesmo tendo uma estrutura de bons sonhos, como eu tinha como jovem, era uma facilidade muito grande do meu caráter ser muito mentiroso. E quando eu me tornei cristão, eu comecei a entender que eu não devia mais ter aquela mente, que eu deveria ter a mente de Cristo. E que mentira era do diabo, como a Bíblia fala em João capítulo 8. Então, a primeira vez, o que eu fiz? Num dos meus trabalhos, eu decidi então mentir. Chegou uma peça super cara, um murano, e na hora que eu fui desembrulhar, eu fui desastrado e quebrei. Só que aconteceu? Eu não falei para cliente que eu tinha quebrado. Eu falei, acho que veio quebrado. E eu já era até um cristão. Eu tinha alguns meses que eu tinha me convertido. Mas algo me acusou que não era certo o que eu tinha feito. Que eu não deveria ter aquela conduta. E Deus, como sempre, Ele nos ama e quer nos ajudar a lidar. Eu precisei mudar a minha atitude. Não consegui voltar naquela cliente para me reportar. Mas aconteceu com uma outra cliente em seguida. De novo, a mesma cena. Eu quebrei a peça, de novo, eu sozinho ali. E a mesma tentação veio. E agora? De novo, o prejuízo. O lustre era o valor do meu carro da época. Como eu vou pagar uma parte desse lustre? Mas agora eu tinha que tomar uma decisão, porque eu precisava me arrepender. Eu tinha me tornado um cristão. Eu não queria mais ter as mesmas atitudes que eu tinha antes de ser um discípulo de Jesus. Então eu decido, quando a cliente chega, a contar a verdade. Falo, olha, eu fui desastrado, desculpa, na hora que eu fui tirar o murano aqui do lustre, caiu no solo e quebrou, mas eu pago, desconta do meu pagamento. E ela falou, nossa, tudo bem, acontece, não se preocupa, eu vou lá comprar outro. Uau! E eu fiquei tão impressionado, porque eu comecei a ver que falar a verdade, ter a atitude certa, se arrepender, era o correto, agradava a Deus e ainda fui abençoado. Nós precisamos acreditar que quando nós decidimos obedecer a Deus, seguir a sua vontade, é o melhor. Sem dúvida, ela poderia cobrar de mim, porque era meu erro, eu tinha que pagar, era certo eu pagar. Mas a gratidão de ser perdoado imerecidamente,
Eu não fiz nada para merecer o perdão dela, a desculpa dela, não pagar o preço do que eu quebrei. Me trouxe muita gratidão. E exatamente quando eu penso sobre Jesus na cruz, sobre o preço que Ele pagou para salvar a minha alma, quando você estuda as Escrituras e vê a imensidão do sacrifício de Jesus, dando sua vida inocente, pensando individualmente na minha vida, na sua vida, vem muita gratidão em meu coração. E esse é meu desejo, que você também possa agora pensar nisso, de maneira tão carinhosa, e ser grato por Jesus ter feito isso por cada um de nós. E agora então, eu com uma nova meta, uma nova mente, a mente de Cristo, uma nova atitude, agora amadurecendo, me aprofundando nas Escrituras, me tornando então essa nova criatura, me revestindo das qualidades do Espírito de Deus, amadurecendo na minha vida cristã, amadurecendo agora como um homem casado. Minha filha começa a crescer. E há uma escritura em Provérbios 22, versículo 6, que eu gostaria de ler com vocês, que relata exatamente o princípio que nós podemos ter para construir muito bem a criação dos nossos filhos. E diz assim, Provérbios 22, versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Sabe, desde quando a Carolzinha nasceu, e até mesmo antes, nós já orávamos, como eu falei no início, pelo filho que teríamos. Nós queríamos essa bênção de Deus. Quando ela nasceu, ficamos extremamente felizes, saudável, bonita. Foi crescendo com muitos bons valores, com a influência da boa família, com a avó, o avô, os primos, pai e mãe. Foi maravilhoso todo o percurso. E nós, como princípio cristão, nós entendemos que o lar é a nossa primeira igreja. Então nós fazemos algo que é um princípio do que a Bíblia ensina, de instruir nossos filhos, usando as Escrituras. Podendo praticar o que a Bíblia ensina sobre disciplina, sobre educação, sobre amor, sobre companheirismo, sobre perdão. Tanto entre eu e a Regina, como marido e mulher, e envolvendo nossa filha nessa criação. E tem sido maravilhoso esses 15 anos. Carol acabou de completar agora, dia 5 de julho, 15 anos de vida, se tornando uma jovem. E durante um período agora de 1 ano e 7 meses, ela começou a estudar mais a Bíblia intensamente. E ela então tomou essa decisão que eu gostaria que todos pudessem visualizar novamente comigo. Exatamente. Ela tomou a decisão, tão igual eu tomei, de que a partir de agora, Jesus Cristo vai ser o Senhor da sua vida. E nós estamos muito felizes, estamos radiantes em nosso lar, porque agora nós temos uma família cristã completa, que vamos querer com todo o nosso coração influenciar e levar esse amor de Deus para outras pessoas. Queremos viver isso. Queremos sonhar que mais famílias possam também ter esse privilégio. E nós sabemos que nós não merecemos. Nós sabemos que tem uma parte do nosso esforço, tem uma parte da nossa educação, mas foi a bondade e o amor de Deus pela vida dela que a salvou. Que foi um fruto de orações de cada um dos nossos amigos da igreja, de cada um da nossa família. Mas eu me lembro de uma aula que a gente teve num retiro de casados, e um irmão apareceu numa cena tão engraçada, lá na frente como eu aqui, ele chegou com um guarda-chuva, e todos nós tentando entender o que ele estava dizendo. Ele falou, olha, nós precisamos ser como homens de Deus, levar a cobertura espiritual em nosso lar. E ele começou a falar de uma coisa que ele decidiu fazer com a família, pelos seus filhos. Ele decidiu acordar de madrugada e orar pelos seus filhos. Então, igual há uma escritura em Jó, capítulo 1, que fala desse exemplo de Jó.
E aquilo me inspirou tanto e me desafiou bastante. Eu falei, puxa, acordar de madrugada. E ele falou que ele ia lá ao lado da cama da filha e do filho e orava por eles. E falava para Deus os sonhos que ele tinha, os desejos que ele queria que eles também o servissem tão igual a ele. E eu estava lembrando, quando eu estava planejando essa mensagem, eu lembrei disso. Vale a pena confiar e depender desse Deus amoroso. Vale a pena lançar sobre Deus os nossos sentimentos. Vale a pena dar todo o nosso coração na reciprocidade desse mesmo amor que nós recebemos dele. Começando em nosso próprio lar, começando com os nossos vizinhos, espalhando o nosso trabalho. O mundo carece desse amor, mas cada um de nós temos recebido esse amor. E por isso podemos então dividir esse amor. E hoje eu me sinto muito honrado de poder terminar agora lendo essa última escritura, que está em Josué capítulo 24, onde eu sempre sonhei de que isso fosse real, e hoje eu posso, com muita gratidão, ler e ter essa convicção. Josué capítulo 24, no versículo 15, diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se é aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe, Josué estava muito convicto do que ele deveria fazer. E é tão encantador ver isso, que eu, a Regina e a Carol temos essa convicção hoje, de que nós queremos viver até o fim das nossas vidas, servindo a Deus, obedecendo às Escrituras Sagradas, amando o próximo, lutando para edificar essa igreja quando nós servimos. Eu quero animar cada um que está ouvindo essa mensagem, se você ainda não tem essa convicção do quanto Deus te ama, que você abra seu coração para ouvir a palavra dele. Busque a pessoa que compartilhou com você para poder ouvir essa aula. Marque um estudo bíblico. Conheça esse Deus de amor que sacrificou o seu Filho Jesus na cruz. Tenha convicções. Como eu falei da nossa mente, nós ouvimos falar tantas coisas sobre Deus, mas qual é a verdade? E a própria Bíblia diz que ela é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é sobre isso que nós queremos dividir com cada um que tem a oportunidade de ouvir a boa notícia de Cristo. É uma alegria saber que há esperança na palavra de Deus. E que a atitude que vai transformar a minha vida e a sua vida é quando nós entendemos que eu preciso ter uma comunhão com Deus. Eu preciso ter uma amizade com Deus. E é possível, é acessível. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mais acessível hoje, até mesmo na tecnologia. Mas infelizmente, em muitos casos é pouco lida e pouco praticada. Que nós possamos então praticar tudo o que Deus espera de nós e juntos construir um reino que vai glorificar a Ele. Como Ele promete que um dia todos vão dobrar seus joelhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor dessa terra e desse universo. Muito obrigado. Vamos terminar fazendo uma oração. Pai, me sinto tão feliz e grato, Deus, por saber que o Senhor foi o primeiro a ter a atitude. Deus, quando o mundo ainda era densas trevas, o Senhor decidiu criar os firmamentos. O Senhor decidiu criar o dia, a noite. Pai, o Senhor decidiu criar toda a criação dos animais e tudo que vegeta esse país, esse planeta, esse universo. Pai, o Senhor fez tudo com muito amor, com muito carinho. E Pai, a nós, os seres humanos, o Senhor tem um amor tão único que o Senhor nos permitiu ser a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai. Pai, nos dá esse coração, Deus, desejoso também de expressar o nosso amor na mesma busca de intensidade que o Senhor tem por nós, Pai. Nós precisamos aprender a amar e servir ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente, como Jesus Cristo viveu aqui nessa terra e veio para nos aproximar do Senhor e deu a sua vida em resgate a nós para nos dar essa esperança, Pai. Que nossos lares, que nossas vidas, Pai, que nós possamos sonhar
de ver, Pai, cada vez mais esse mundo reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amor, me ponho a cantar, abro meu coração e Deus vai me ajudar. Como um sonho, como um pássaro a voar, sinto que estou livre, pronto pra recomeçar. Me mostra o caminho, seguirei seguro, servirei a ti, ó Deus, porque és maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas, servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Juntos, unidos, aprendendo a amar, buscando uma direção para o mundo transformar. Em frente, coragem, nosso Deus vai nos guiar, pois Ele é fiel, sempre vai nos amparar. Me mostra o caminho, seguirei seguro, servirei a ti, ó Deus, porque és maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas, servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Bom dia, igreja. Eu sou a Carol Sayori, sou filha deles da Regina e hoje eu vim compartilhar um pouco sobre a minha caminhada cristã com vocês. Bom, então, eu vou para a igreja, assim, meus pais me levam desde que eu nasci, né? Eles já eram da igreja há um tempo, então eu ia com eles, mas desde pequena, né, eu nunca entendia muito o que eu tava fazendo lá. Eu achava que era, sei lá, alguma escola diferenciada, só de brincadeira com outros amigos, mas lá foi muito importante pra mim, tinha momentos muito incríveis. E passou de um tempo assim, a gente juntou Barra Funda, né, a gente de todas as igrejas, e eu fiquei meio incomodada, eu fiquei, nossa, mudança. Eu não gostava de mudança, eu gostava de que tava bom, por que vai mudar? E aí passou um tempo, e foi difícil, né, eu me realocar lá, mas eu consegui, graças às pessoas, à igreja, graças a Deus, e nossa, foi incrível, eu tirei várias amizades de lá e foi demais. E passou mais um tempo e eu comecei a sentir um vazio. Eu não sabia o que era falta de alguma coisa, mas eu não fazia a menor ideia do que era. E eu falei, nossa, eu não gostava e tava sentindo aquele vazio estranho. Só que às vezes eu tentava ignorar, mas sempre voltava. E em 2018 eu fui pro camp e eu saí de lá mudada. Eu fiz amigos novos, eu entendi mais um pouco sobre Deus, sobre Jesus. As aulas lá foram inspiradoras, as pessoas que fizeram, cada pessoa que tava lá, sabe? E eu fiquei, nossa, será que não tá voltando na minha vida é Deus? Essa falta de alguma coisa não é Deus? Então eu decidi estudar a Bíblia em 2019, em janeiro, e foi muito incrível, assim, nossa. Eu tive altos e baixos no começo, até o final, assim, foram muitas quase desistências, porque eu sou uma pessoa que, né, não se esforça às vezes muito, mas eu precisei sair dessa minha zona de conforto para fazer isso, e nesse meio tempo fiz amizades, consegui me soltar mais, e eu me vi crescendo e amadurecendo espiritualmente em Cristo e em Deus, e foi demais, assim. E depois de um ano de meses estudando, no dia 30 de julho de 2020, eu me batizei.
E aquele dia foi um dia muito especial. Eu me senti tão amada, eu me senti tão feliz. Eu fiquei um pouco nervosa, um pouco com medo, mas no final, assim, eu não me arrependo de nada. E foi muito incrível, eu nem tenho palavras para descrever quanto aquela experiência foi dos melhores dias da minha vida. E eu fiquei muito pensando nisso, né? Nossa, agora as minhas batalhas acabaram, né? Mas não, as batalhas sempre vai ter. E eu descobri que, mais que com Deus, é bem mais fácil lutar nessa batalha, né? Quando a gente tem alguém do nosso lado tão poderoso quanto Deus. E foi incrível. As minhas lutas estão sendo mais fáceis e mais aprendizado. E eu queria encorajar você a que está estudando, quer estudar, estudou, parou e tudo mais, a pensar nisso, né? Que Deus, ele dá tanta coisa boa pra gente, ele deu nossos amigos, ele deu os meus amigos, a minha família, tantas coisas incríveis que eu só tenho a agradecer. E ele nunca vai desistir da gente, não importa o que aconteça, sabe? Então, se você quer estudar a Bíblia, procure alguém para estudar, se você está com alguma dificuldade, que está estudando também. E falar, né, que Deus sempre por vocês e que essa decisão vai ser, com certeza, a melhor decisão da vida de vocês. Então é isso, muito obrigada a todo mundo e bom culto. É muito especial estar aqui para falar de doação de sangue. Você já pensou que existem duas coisas extremamente essenciais para nós, seres humanos, que até hoje ninguém criou? A água e o sangue. Imagine que 2/3 do nosso planeta são água. 97,5% é água salgada, 2,5% é água doce. Então é muito importante economizar água. Mas o sangue? Todos nós temos conhecimento através dos meios de comunicação que está em falta todos os dias nos bancos de sangue de centenas de hospitais. Por essa razão, estou aqui para te incentivar, para te convocar, para te encorajar, para te animar, para estimular você a fazer parte de um grupo muito, muito especial. O grupo de doadores de sangue. Meu nome é Ettore, eu tenho 58 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Eu sou doador de sangue há mais de 30 anos. Já doei mais de 100 vezes. E você sabe que cada doação ajuda a salvar 4 vidas. Então me alegro demais em pensar que já ajudei mais de 400 vidas. Mais especial ainda é doar o meu tipo de sangue, que o meu é B negativo, o segundo tipo mais raro. Falar de doar sangue sempre me remete a vários sentimentos. O primeiro é o privilégio de ter uma boa saúde e poder doar. O segundo sentimento é a satisfação de saber que pessoas estão sendo salvas ou ajudadas com os componentes do meu sangue. E outro sentimento é a alegria de sair de casa, chegar no banco de sangue, passar pela triagem, doar, depois tomar o lanchinho, isso mesmo, no final tem um lanchinho, e voltar para casa com aquele sentimento de alegria. Como é bom poder ajudar outras pessoas com a minha vida. Esse sentimento me lembra muito o que Jesus nos ensinou. Mas feliz aquele que doa. E é exatamente assim que eu me sinto cada vez. O local de doação é preparado para te receber. Profissionais muito bem treinados, gentis e prontos para tirar todas as suas dúvidas. Quero convidar você a vivenciar essa experiência a partir de agora na sua vida, ou revivê-la, caso já seja um doador. Outro fator importante é lembrar que o homem pode doar sangue 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes. Então, junte-se a nós nessa campanha. Levante-se e venha doar. Seja mais feliz.